dizer, ela vai também falar acerca da comunhão. E meditando nesse tema que os irmãos escolheram, um tema fantástico. O Espírito Santo que Deus ministrou no meu coração, que deveríamos falar nessa noite acerca de altar. Quando se falamos de renovar, falamos de fazer de novo, falamos de reparar, falamos de tornar algo que estava velho para algo novo. E rapidamente o Senhor ministrou no meu coração através disso, que a renovação da comunhão do homem para com Deus agora está sob a responsabilidade do homem. Lucas, melhor isso aí para não entender. Se formos para Gênesis, capítulo número 3, verso número 8, a Bíblia vai nos dizer que todas as vezes, na viração do dia, o Senhor se apresentava diante de Adão. Deus, ele ia de encontro ao homem para se relacionar, para se comunicar, para ter comunhão para com o homem. Bem conhecemos a história e antes de entrar em alguns detalhes, quero enfatizar algo para você nessa noite. Se você está aqui nessa noite e busca renovo na comunhão com Deus, fique sabendo que isso parte de você. Muitas vezes pedimos para o Senhor que Ele venha nos renovar, que Ele venha nos purificar, nos santificar. Mas primeiro, a atitude depende de mim. Eu preciso ter um posicionamento, eu preciso ter uma atitude. A Bíblia vai falar sobre comunhão, e comunhão é algo que eu faço junto com outras pessoas, com amor, com paz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam em concordância. Todos estavam em comunhão. Porque não adianta, irmãos, ter 300 pessoas em uma denominação e não haver comunhão. Deus prefere que haja duas, mas que os dois andem no nome. A Bíblia vai dizer que Deus, ele cria o homem e a mulher e vai colocá-los ali no Éden. O Éden, ele representa também o interior de Deus, onde tudo é perfeito, onde tudo é fantástico. Mas o Senhor, ele vai colocar limites, porque quem ama, porque quem tem prazer, na verdade, coloca limites. Existem limites em nossas vidas, e os limites não é para nos frustrar, os limites servem para nós não ultrapassarmos e perdermos aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Percebe-se que Deus vai dizer: de toda árvore podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comeis, porque no dia que comeres, morrerás. Vemos que o Senhor, ele proporciona tudo para o homem, mas ele também vai estabelecer limites. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não se frustre quando o Senhor colocar limites na sua vida. Se Ele colocou limites sobre a sua vida, é porque Ele te ama. E precisamos entender essas coisas. Só que a Bíblia vai nos dizer que Eva vai ser tentada. A serpente vai tentar Eva. E a partir daquele momento que ela come o fruto e ela dá o fruto para Adão e ele também come, Adão está quebrando o primeiro princípio que Deus ordenou, que ele governasse sobre os animais, que ele governasse sobre a mulher que Deus colocou ao seu lado. Vemos que o homem agora, o primeiro erro que ele comete é deixar de cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. O que o Senhor colocou nas suas mãos? Aleluia. O Senhor disse para Adão: governe sobre os animais. Só que a serpente governou o homem naquele momento. Deus deu autoridade para o homem governar os animais. Mas naquele momento, a serpente governou o homem. Os papéis começaram a se inverter no
decorrer da história. O homem agora, após ter comido o fruto, a Bíblia vai nos dizer que esse homem agora vai olhar para si, e Eva também, a sua esposa, vão olhar para si e vão enxergar que estávamos nus, vão enxergar que algo lhe faltava. E isso é a primeira característica do pecado. O pecado, quando vem na vida de um homem, a primeira coisa que ele faz o homem pensar é que lhe falta algo. E realmente, porque o pecado cria um vazio dentro do homem. Percebemos que não somente isso, que o pecado não afasta Deus do homem, mas o pecado afasta o homem de Deus. Irmãos, o relacionamento de Deus é fantástico. Imagine Deus vir todos os dias, às 6 horas da tarde, para bater um papo com você. Que privilégio. Aleluia, Deus. Só que nós não se contentamos em limites. Nós não respeitamos limites. Queremos sempre ter o poder de experimentar todas as coisas. E Deus diz para nós nessa noite, para ter comunhão com Deus, tem que respeitar limites. Aleluia, Deus. Percebemos que agora o homem se afasta de Deus. Por quê? Porque quando Deus desce novamente no Éden, o homem agora ele vai se esconder e ele vai começar a temer a voz do Senhor. A segunda coisa que o pecado causa no homem é o medo. E o medo é algo que me impossibilita de viver coisas na presença do Senhor. Percebe-se que uma atitude errada vai comprometer muitas coisas na vida de Adão e na vida de Eva, principalmente o seu relacionamento com Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. A primeira coisa que o pecado faz na vida de um cristão é comprometer o relacionamento com Deus. E eu paro aqui um parênteses e te pergunto algo. O que é mais precioso para um cristão? Porque se um cristão ele perde o relacionamento com Deus, ele não é mais cristão. Percebe-se que Deus, sendo maravilhoso, mesmo sabendo que o homem tinha cometido um grande erro, Deus vai chegar no jardim como se nada tivesse acontecido e vai dizer: Adão, aonde você está? Deus pergunta para você nessa noite: aonde você está? Deus ele tem saudade. Deus ele tem saudade de ouvir a sua voz. Aleluia, Deus. Só que muitas das vezes começamos a fugir de Deus. Começamos a temer o que Deus pode revelar, o que Deus pode falar. Mesmo assim, Jesus. A Bíblia vai dizer que o homem, ele pega, junto com a sua esposa, vai colher folhas de figueira e vai se cobri-las. Deixa eu te dizer algo. Não existe nada que possa cobrir o pecado que não seja o sangue de Cristo. E Deus sabe disso, irmãos. Só que Deus ele vai tomar uma atitude totalmente fora da atitude humana. Deus ele vai tomar a ação de sacrificar o primeiro animal para cobrir a vergonha do homem. E esse animal é o cordeiro. Em Hebreus capítulo 9, versículo número 22, vai dizer que sem sangue não há remissão de pecados. Deus ele derramou o sangue ali no Éden para cobrir a vergonha
para cobrir a nudez e restaurar a comunhão com o homem. Aleluia. Só que agora as coisas mudam. Não é mais Deus que se apresenta ao homem. É o homem agora que, por sua vez, precisa se apresentar a Deus. Por isso que eu disse no começo dessa mensagem que o relacionamento, a comunhão, o renovo começa na gente. A Bíblia vai dizer que Jó, ele sacrificava pela vida dos seus filhos, pela sua vida, e era um homem próspero. Jó era um homem que cultuava a Deus e que intercedia pela sua família. Que homem! Um homem que muitos não se espelham. Hoje em dia vivemos em um momento tão depravado que os homens não buscam mais ser grandes pais de família. Os homens não buscam mais ser uma referência para os seus filhos. Os homens mais não buscam ser uma referência para ser um ótimo esposo. Os homens agora buscam títulos que lhe faz ser grandes. As pessoas mudaram a visão daquilo que Deus estabeleceu sobre a família, sobre o homem e sobre a sua casa. A gente percebe que Jó é o tipo de homem que cultua a Deus. Lucas, como que Jó cultua a Deus? Jó, ele edifica altar. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Para levantar um altar requer esforço. Para levantar um altar é necessário dedicação. Para levantar um altar é necessário vontade. Altar não se cria, altar se constrói. Aleluia. A intimidade que você precisa ter com Deus, ela não vai aparecer da noite para o dia. A intimidade que você precisa ter com Deus, ela não vai aparecer em 5 minutos de orações. A intimidade que você precisa ter com Deus, ela precisa ser construída. É dia após dia. E quando esse altar está estruturado, aí começamos uma intimidade com Deus. O que mais me chama a atenção na vida de Jó é que Jó era um homem que tinha muitas posses. E o que mais não lhe faltava era animais para sacrifício. Só que em um determinado momento das Escrituras, ela vai nos dizer que Jó está sentado em meio às cinzas. E como nós sabemos, toda vez que era oferecido um sacrifício em cima de um altar, ficava as cinzas após ser oferecido o sacrifício. O que me dá a entender que Jó não está no lixo. O que me dá a entender que Jó não está em um lugar qualquer. O que me dá a entender é que Jó está em cima do altar. Sabe o que Jó está dizendo? Se não tiver sacrifício, não tem problema. Eu vou ser o sacrifício, mas o culto não para. A adoração não para. O culto não acaba. A nossa vida é um culto a Deus. Isso aqui é apenas 2 horas. O resumo da nossa vida. Jó é um homem que cultua a Deus com a sua própria vida. Observe que Deus vai dar testemunho de Jó, dizendo que ele é um homem justo, reto e íntegro. Deus não falou assim: Jó, ele ora 5 horas por dia. Vixe, Satanás. Jó, ele lê a Bíblia 5 vezes por dia. Não quero dizer que isso não tem nada a ver. Eu quero dizer para você que ser cristão, ter comunhão com Deus, não é aquilo que eu faço. Ter comunhão com Deus é ser o que eu sou. Ter comunhão com Deus é o que eu sou.
Eu posso subir monte, descer monte, ir para a vigília, fazer o que for, mas se o que eu sou diante de Deus não for agradável, não tenho comunhão com Deus. Observe que existe mais uma pessoa que nos apresenta um tipo de oferta, um tipo de altar: Abraão. A Bíblia vai nos dizer que Deus concede a Abraão, Isaac, um filho na sua velhice, uma grande promessa. Mas se formos parar para analisar do período em que Deus concede a bênção na vida de Abraão ao período que Deus chama Abraão para oferecer o seu filho como sacrifício, vemos que nenhum desse tempo Abraão levanta um altar para Deus. Só que Deus de repente ele aparece na vida de Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá oferecerei ele como sacrifício. Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão. Sabe por quê? O culto parou, o sacrifício parou, a bênção chegou. Esquece igreja. Eu procuro Deus quando tudo está de mal a pior, mas quando tudo está bem, eu quero curtir. Deus me abençoou um carro novo, vou para a praia, saber de Deus. Só que Deus ele cria situações para nos trazer de volta. Verdade. Aleluia, Deus. Percebe-se que mesmo o homem com a responsabilidade de cultuar a Deus, de chamar a atenção de Deus, Deus ele sempre cria uma situação para chamar novamente a atenção do homem. Aleluia. Contar uma rápida experiência. Uma certa vez eu ia trazer uma aula na escola bíblica e eu estava sem tempo. Meus dias estavam muito corridos e eu tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo nem para parar para estudar. E no pleno domingo à tarde, o único dia que eu tinha para estudar, no sábado, melhor dizendo, quando eu cheguei em casa, que eu sentei, eu falei: agora eu vou estudar. O Espírito Santo falou no meu coração. Eu estava só esperando para a gente começar a estudar. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo está esperando você para orar. O Espírito Santo está esperando você para ler a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus está te esperando para navegar no oceano tão profundo do Evangelho. Só que muitas das vezes damos canseira para Deus, porque estamos envolvidos com muitas coisas pessoais. Deus está dizendo: quer renovar a comunhão? Começa a abrir mão de algumas coisas. Quer renovar a comunhão? Começa a colocar de lado algumas coisas. Quer ser cheio do Espírito? Começa a se esvaziar. Aleluia. Não tem como ser cheio de duas coisas ao mesmo tempo. Se esvazia de si para se encher de Deus. Faça como João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque não tem como ele ser grande e eu também ser grande. É necessário eu diminuir para ele crescer em minha vida. O terceiro homem que me apresenta um tipo de sacrifício fantástico na Bíblia é Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó sai da casa de seus pais com o intuito de procurar uma mulher que seria a sua adjuntura. Só que a Bíblia vai dizer que no caminho, parando Jacó para dormir, a Bíblia vai nos dizer que Jacó agora vai pegar uma pedra e vai colocar embaixo da sua cabeça e usar aquela pedra como travesseiro. Só que Deus em sonho aparece para ele de noite e começa a prometer para ele todas as promessas que ele fez a Abraão.
dizendo para Jacó: eu tenho promessa na sua vida. Eu tenho promessa na sua vida. Jesus está dizendo para você nessa noite: ei, eu tenho promessa na sua vida. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que Jacó vai acordar e vai usar a mesma pedra que ele usou como travesseiro. Venha cá, irmãos, cá para nós. Aquela pedra devia estar incomodando. Você já pensou se dormir com uma pedra debaixo da sua cabeça? Que incômodo. Só que Jacó me ensina algo fantástico. É eu pegar aquilo que me incomoda. É pegar aquilo que está me incomodando em certo momento e usar aquilo como gatilho para cultuar a Deus. Às vezes acontecem situações que te incomodam na sua vida. Às vezes acontecem situações que não é legal, desconfortável. Só que Jesus diz para você nessa noite: usa isso como gatilho para entregar a verdadeira adoração. Muitas das vezes os problemas e as adversidades que surgem na nossa vida não é para nos parar, não é para nos fazer desistir, é para servir como gatilho para buscarmos a presença do Senhor. Percebe-se que Jacó agora vai usar a pedra como altar. A Bíblia vai dizer que Jacó vai usar a pedra que estava debaixo da sua cabeça como altar. E aí Jacó vai fazer um propósito com Deus. E Deus vai honrar o propósito de Jacó. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que agora a comunhão do homem para com Deus depende de altar. E se formos caminhar mais à frente, vamos ver que Deus estabeleceu sobre o templo, sobre os sacerdotes, a obrigação de oferecer sacrifícios, de oferecer um culto a Deus com alguns regimentos. E algum desses era que eles oferecessem um certo sacrifício para a remissão de pecados. Só que toda vez que um sacerdote chegava, ele tinha que manter o altar aceso, ele tinha que fazer uma manutenção no altar. Ou seja, ele deveria chegar no dia seguinte, tirar as cinzas para oferecer um novo sacrifício. Era um ciclo, uma manutenção. Ali era um ciclo de relacionamento com Deus. Percebe-se que no altar sempre existem cinzas. E o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração que no nosso altar, muitas das vezes está cheio de cinzas. Só que tem um sopro do Espírito Santo nessa noite que está tirando toda a cinza do altar. Porque você vai começar a entregar um culto diferente para Deus agora. Você vai começar uma comunhão mais profunda com Deus. A Bíblia diz que eles deveriam continuar com o sacrifício. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote, em razão do pecado, são queimados fora do campo. Por isso também Jesus, para santificar o povo, o seu próprio sangue sofreu fora do portão. O que ele está dizendo com isso? É porque naquela época eles pegavam os animais, levavam para o templo e ali ofereciam como sacrifício. Percebe-se que o sacerdote utilizava do sangue do animal, aspergia sobre o templo, em remissão, purificação dos pecados. Só que o escritor aos Hebreus está dizendo algo que me chama a atenção. Ele está dizendo algo que envolve Jesus, e quando fala-se de Jesus, o meu coração enche de alegria. Porque Jesus, ele é aquele que mudou a nossa forma de se achegarmos a Deus. Percebe-se que no Éden o homem saiu de dentro de Deus. O homem estava fora do corpo de Deus. Só que agora, após Cristo, o homem vai ser o templo e morada do Espírito Santo. Percebe-se que a estratégia de Deus
fantástica. A Bíblia vai nos dizer, vou dar uma pulada aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 17, e levando ele às costas da sua cruz, saiu a um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Observe que, neste momento, Jesus ele foi açoitado. E naquele açoite haviam ossos que ficavam na ponta do chicote. E esses ossos, como eram lançados sobre o Cristo, ele arrancava pedaços. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Você faz parte do corpo de Cristo. E o que Satanás está tentando fazer é te arrancar do corpo de Cristo. Mas ele suportou todas as dores. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles homens agora vão pegar Jesus, vão colocar sobre ele uma coroa de espinhos, vai colocar uma cana na sua mão, vai colocar um manto sobre ele e vai dizer: você não é rei dos judeus? A Bíblia diz que aqueles homens agora começam a escarnecer de Jesus, começam a se prostrar diante dele e dizer: você não é o rei? Faz alguma coisa agora, rei. Eu imagino a cena, irmãos. Jesus todo machucado naquele momento. A Bíblia vai dizer que um daqueles soldados vai pegar a cana e vai bater no rosto de Jesus. Naquele momento, entregue a cruz para ele. E naquele momento, irmãos, escuta o que o escritor aos Hebreus está dizendo. O